Hi, hi girls and boys. How are you today? How are you, Guilherme, Rebeca, Letícia, Larissa, Adele? Adele é o único nome que dá pra falar em inglês, né? Adele. E aí ficou na minha cabeça, né? Adele. Eu não consigo mais falar Adélia. Adélia pra mim é nome de flor, não de planta. Vocês estão bem? Galera, como eu prometi então, né? Seguindo os parâmetros da quarentena, eu vou passar a segunda parte para vocês, tá? Das curiosidades in English. Now, Brits Curious, tá? Curiosidades britânicas, formação da língua, um pouquinho de história, bem interessante, tá? Eu tava lendo aqui sobre a formação da língua inglesa, tá? Apesar que eu já estudei isso, eu já tô careca de saber disso daí, tá? Mas tem algumas curiosidades bem legais, assim, que é importante a gente pontuar para poder passar certinho, né? Não só com aquela ideia daquilo que a gente estudou antigamente e tal. Muita coisa, muitas informações mudam, muitas informações vêm pra gente mesmo depois de formado, tá? Por isso que existe a reciclagem, por isso sempre fica faltando um ponto, sempre fica faltando alguma coisa que a gente deixou de lado, tá? A formação da língua inglesa. Eu já expliquei isso em sala de aula, tá? No comecinho, o porquê, a porcentagem na pizza, lembram? Uma porcentagem 64% do francês, uma porcentagem do nórdico, uma porcentagem, né, lá da formação dos vikings que veio e foi formando, saiu da Península Ibérica e teve toda aquela formação, tá? Não é tão importante saber disso, mas é interessante, é legal para saber, por exemplo, por que o sotaque britânico é diferente do sotaque americano, que é diferente do sotaque irlandês, que é diferente do australiano, e assim por diante, né? Porque a formação da língua tem suas variantes, e a formação da língua, além de ter suas variantes, ela tem o regionalismo, né? Por exemplo, dentro de um país dos Estados Unidos, em Nova York se fala, né? Usa uma fonética diferente lá do Texas, por exemplo, né? Que é um pouco mais caipira, um pouco mais interiorano, né? Um pouco mais um inglês um pouco mais fechado, mais chulo, menos cobrativo e ao mesmo tempo coloquial, né? Ele não é formal. Não que Nova York seja formal, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu quero dizer que numa grande parte ele é mais formal, numa outra parte ele é menos formal, digamos assim, tá? Mas é uma inversão de valores aí, né? Porque o povo mais rico se concentra lá onde fala o inglês informal, né? Vamos e convenhamos. Enfim, isso é só uma ideia. A primeira curiosidade que eu queria falar pra vocês, tá? Hoje são 10 curiosidades, tá? No inglês americano foi menos curiosidades, ok? A primeira curiosidade é o seguinte, ó. O inglês, ele é uma mistura de alemão antigo nórdico, antigo e da língua anglo-normanda, ok? O idioma, como conhecemos, chamado de inglês moderno, só apareceu, olha isso, só apareceu no século XIV, tá? E teve sua origem inglesa, metade alemã, metade nórdica, ok? Isso é interessante. Aí eu puxei aqui, ó. O idioma que conhecemos hoje começou a mudar com a chegada de tribos germânicas às Ilhas Britânicas, vindas da região da Alemanha. Era o povo anglo-saxão e as construções de frases e vocábulos complexos eram bem diferentes. A língua anglo-saxã deu nome à língua inglesa, que foi derivada dos termos anglês. Por isso que se fala inglês. Então, anglo-saxônico com os inglês. Muito interessante, né? Alguns vocábulos deste primeiro momento que ainda continuam em uso são after e brain, cérebro. Ok, ó. Ele, after, depois, e brain, cérebro. Então, desde a primeira formação dos vocábulos, essas palavrinhas aqui são as que continuam
da mesma forma, não foi mexido, não foi mudado em nada, tá? Apenas acrescentado o quadro fonetical e fonológico, né? Que muda bastante, que muda não, que faz o estudo da formação da palavra, tá? Da posição da boca, da posição da língua, da posição da garganta, enfim, aquilo que eu já expliquei em aula e sobre o vídeo sobre fonética que eu prometi que eu vou preparar para vocês durante essa quarentena, tá? É um pouco mais complexo, tá? É um vídeo que eu tenho que tentar montar aqui no computador porque eu tenho que colocar algumas, como é que se fala? Eu tenho que fazer algumas nuances ali, colocar umas palavrinhas à mostra no vídeo para vocês poderem seguir, senão fica muito difícil, tá? Mas isso daí também, no nosso livro que a gente está vendo agora, que a gente está estudando no English File, ok? Vocês podem perceber que todas as lições vêm fonética, todas as lições nós temos lá um tanto de fonética, tá? Eu ainda não expliquei para vocês, por exemplo, a questão do quadro e as suas localidades dentro dentro do quadro. Esqueci o nome da palavra. Como que chama? Eu ia falar patológico, nada a ver. Anatomia. Anatômico, gente. Perdão. Tá? Dentro da questão anatômica. Por exemplo, alveolar, que é aqui, ó. Atrás do dente, quase encostando no céu da boca. Aqui, ó. Tá? Isso no nosso português a gente tem de monte, tá? Por exemplo, o nome Karina. Pede pro americano falar o nome Karina para vocês verem. Eles vão falar Karina. Vai ser difícil eles falarem Karina, porque esse ri nós temos na língua portuguesa. Agora, se você escreve para eles uma palavra com um T ou dois T's, facilmente eles buscam o alveolar. O alveolar, que é aqui atrás do dente, quase encostando no essa partezinha aqui, ó. Ok? Que é onde a gente fala o r, levemente, r. Tá? A gente bate a língua ali atrás e sai esse som que no português a gente tem de monte, tá? E no inglês eles têm o alveolar, tá? Quando, por exemplo, em inglês americano, eles soltam a sonoridade do t, que no britânico normalmente eles pronunciam o t, ok? E os americanos, tá? Eles dobram esse t e acaba saindo o som de r. Lembram? Então, por exemplo, a palavra sábado em inglês, tá? Saturday, ou eu posso dizer no inglês total americano, Saturday. Saturday, ó, Saturday. Então, percebe que eles buscam no alveolar, ó. E na outra palavrinha, na outra pronúncia, Saturday, eu uso o céu da boca, o palato, ó, t, tá? Então eu uso t e eu uso r, dependendo do país e região que a gente está, tá? Isso também é curiosidade, porém é uma curiosidade de estudo aprofundado, tá? Esse tipo de estudo aprofundado a gente tem que fazer em sala de aula porque é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Eu tenho que mostrar na lousa, eu tenho que mostrar o quadro, eu tenho que mostrar as localidades, eu tenho que mostrar a localidade anatômica, tá? Quando a gente está estudando inglês, tá, a fundo na faculdade, a gente vai até em laboratório de anatomia, porque no laboratório de anatomia a gente pega a cabeça das pessoas, e a gente estuda a garganta dela. Eu fiz muito disso, apesar que eu não suportava ficar dentro do laboratório, que me dava sensação de desmaio, mas por causa que eu tenho alergia a cheiro muito forte de produto, alvejante e principalmente formol. Eu não conseguia, mas eu tive que estudar. E é muito interessante quando você vê de perto, tá? Essa parte aqui você consegue entender os alcances da língua em cada lugar, e você começa a entender o porquê de tanto regionalismo, o porquê de tanta pronúncia, o porquê de tanta fonética, porque essa parte aqui da gente consegue fazer muita coisa com o som, gente, é uma coisa absurda, tá? E é muito legal também. Mas isso fica para aula de fonética, tá bom?
Vamos para a segunda curiosidade. O vídeo hoje vai ser um pouco mais longo, ok? Mas vai ser bom para vocês. Vale como 2, ok? Número 2. A letra mais comum do inglês é o E. Como que é E em inglês? I. Tenho até medo de fazer assim para confundir com o I mesmo. Não. A pronúncia do E é I, ok? Ele representa 11% do que se escreve no idioma. Agora, a letra com que mais palavras começam, tá? Ou seja, qual a letra que tem mais palavras? Mais início de palavra? É a letra S, ok? Eu até separei algumas aqui, ó. Foi fácil, porque vem palavras com S, vem assim facilmente na cabeça, o vocabulário. Por quê? Realmente, ele representa uma grande porcentagem, né? Por exemplo, student, study, Saturday, same, sent, some, set, sent. Muita palavra, vem na cabeça. Olha, eu falei um monte que não tá aqui, tá? Que eu coloquei 5 só. Ok? É muita palavra. Então, realmente, uma grande porcentagem da língua começa com a palavra S. Eu não sabia dessa curiosidade, porém, obviamente, né, que quando você para pensar numa palavra em inglês, sempre vai vir, dentre 3, uma vai vir com S na sua cabeça, tá? Essa questão do vocabulário. Eu achei muito interessante isso. Ok? Number 3, ok? Um erro de impressão criou uma palavra DORD. DORD. D-O-R-D. D-O-R-D. Numa edição do dicionário que circulou em 1932 a 1940. A palavra não quer dizer nada. Foi publicada por engano e ficou conhecida como Ghost Word. O que significa Ghost Word? Word, palavra. Ghost, fantasma. Ficou então como uma palavra fantasma, uma palavra suspensa dentro do vocabulário, porque ela é inexistente, porém criou-se uma janela para uma expressão, tá? Então, quando eu falo DORD, eu quero dizer que é alguma coisa que não existe. Olha que engraçado. Querendo ou não criou uma palavra por causa de um erro de edição de um dicionário, mas criou-se uma expressão em cima dela, porque eles não conseguiam achar o significado dela depois da criação disso aí. Então, o que aconteceu? Criou-se uma expressão. Super legal, né? Eu sempre ouço dar em filmes e séries, tá? Nunca tinha me atentado a isso aí não, viu, galera? Isso aí pra mim é novo também. 4. O inglês é o idioma oficial do céu. Não importa o país que você está sobrevoando, todo piloto deve falar inglês em voos internacionais. Não importa. Provavelmente porque em todo voo vai ter alguém que fala inglês, ou alguém que só entende inglês, ou alguém que o país, mesmo não seja Estados Unidos ou Inglaterra, é um país que fala inglês, ok? Muito interessante. Interessante, mas usual também, né? Porque a gente sabe que o inglês hoje ele é territorial, né? Ele é realmente ao céu. 5. Uma das palavras mais antigas em inglês é também a mais curta. O eu. I. Sabe por que I, quando significa eu em inglês, é escrito com letra maiúscula? Toda vez. Por quê? Porque, primeiramente, é um pronome. Mas em português a gente escreve pronome eu com letra minúscula quando a gente não vai dar início em frase. No inglês, não. Gramaticalmente, corretamente, ele pode estar lá no meio da frase e eu tenho que especificar que aquele I ali, tá? É o pronome eu. Porque senão ele fica perdido no meio da frase como qualquer outro I. Nós não temos o I curto e o I longo. Ele pode significar apenas o I. Um I da letra, tá? E não de um pronome. Então pode ser não, vai ser confundido, ok? Então tem que escrever com a letra maiúscula. Não importa aonde está.
se está no começo, no meio ou no final da frase. É escrito com letra maiúscula, ok? Very good. 6. Flower, a flor, daisy. Alguém conhece a flor daisy? Tá? Eu não conhecia também não, ok? Tem esse nome porque deriva do inglês antigo para daisy. Daisy. Ó, day, apóstrofe, genitivo, I. Vou escrever aqui, ó, para não confundi-los. Ó, daisy. Olho do dia. Look at here. Look at me. Ó, day, genitivo, apóstrofe, genitivo, day. Sorry, tá? Então, o que significa? Olhos do dia. Por que eu tô lendo de trás para frente mesmo, pessoal? Olhos do dia, porque é relativamente a gramática do adjetivo, o que está o possuidor que está sendo adjetivado, né? E o substantivo, ok? Já expliquei isso para vocês. Vocês já sabem como é. Se eu der numa prova, todo mundo vai tirar 10, né? Legal. Então, ficou Daisy porque vem de Daisy, né? Olho do dia, que era o nome da flor. E aí ficou Daisy, principalmente aqui para nós. 7. Interessantíssimo esse, porque eu gosto desse cara aqui, que é o Shakespeare. Amo Shakespeare, ele é maravilhoso. Shakespeare inventou diversas palavras em inglês. Aqui no Brasil, quem que inventou diversas palavras novas em português dentro de seus textos e seus livros, suas crônicas, seus romances realistas? Alguém sabe quem é? Vou dar uma dica. Começa com M. Machado de Assis. O cara é um lord, né? Da ironia, um lord do realismo, um lord das expressões, um lord da dramaturgia, um lord... Ele era um Shakespeare brasileiro, né, gente? Dá pra ser comparado, né? O cara escreveu um livro, tá? Que você discute pro resto da sua vida e não sabe se aconteceu ou não, que é a traição. Doido isso, né? Cara maravilhoso. E olha que é do século passado. Enfim. Shakespeare inventou então diversas palavras em inglês, muitas delas dicionarizadas por ele e ainda usadas até hoje. Porém, em Antônio e Cleópatra, uma peça dele que é maravilhosa de verdade, tá? Quem tiver a oportunidade, leiam as peças de Shakespeare, porque o cara escreveu cada coisa maravilhosa, cada loucura que, olha, só por Deus, viu? Ele usou uma palavra chamada armgaunt. Armgaunt. É um M isso aqui. Armgaunt. Onde que tá ela? Arm, de braço. Gaunt. Olha isso. Até hoje ninguém tem certeza do que significa. Não tem certeza absoluta do que significa, tá? Ficou mais ou menos como se você fizesse um movimento com o braço, tá? Como se fosse um gancho, alguma coisa do tipo, tá? E isso foi um achado, né? Muito depois da morte dele. E tá em discussão até hoje. Em tese, inclusive, tá? De universidades aí, americanas, Harvard e lá vai cacetada, tá? O que realmente ele quis dizer com aquilo ali? Porque era uma palavra que estava criada num dicionário, solto por aí, tá? Mas não estava engajado nos textos dele. Não estava, por exemplo, numa peça. Ok? E ele usou isso na peça como uma palavra solta ali,
Sabe quando embaixo tem aquele dicionáriozinho para mostrar o significado daquilo? Mas tinha tantas palavras ali, por exemplo, tá? Engajadas ali, que ninguém sabe qual que é que ele usou. Então, basicamente, pensaram em alguma coisa feita com o braço. Poderia ter sido um monte de coisas ali que aconteceu ali naquele texto da peça. Então, complication, né? É um caso da gente estudar isso mais a fundo. Podem pesquisar aí, viu, pessoal? Não fica só aqui no vídeo, não. 8. Programa ou pantograma é uma fase que usa todas as letras do alfabeto de determinado idioma. Em inglês, o pangrama mais conhecido é The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dogs. Ó, The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dogs. O que significa isso? Ó, vou ler devagar. Ó, The Quick Brown Fox Jumps. O que é fox? Jumps over the lazy dog. Ok? Vão pesquisar aí. E aí na aula vocês vão me falar o que significa isso. Ele é usado para testar teclados de computer. Tá? E você viu que engraçado? Usa nome de animais, né? Pulou aqui, fez ali, passou entre o coisinho preguiçoso. Não vou falar o que é, porque eu quero que vocês pesquisam aí. Vou falar devagar. Vamos ver quem pesquisa primeiro. Joga no grupo pra mim, tá? O primeiro que jogar no grupo pra mim vai ter uma nota maior. Mentira, não vai ter nota maior não. Mas eu vou aplaudir. Ó, The Quick Brown color fox animal jumps over the lazy dog. Ok? Nice? Ok. 9. Pra gente terminar. Existem palavras compostas em inglês as compounds. As compounds. As compounds. As é usado para um comparativo, tá? Duas palavras que juntas formam um terceiro significado completamente diferente. Isso a gente chama de phrasal verbs ou phrasal word. Eu já falei disso pra vocês, tá? Pra gente não é tanto uma curiosidade não, ok? Phrasal words. Palavras que são, como no português, locuções adjetivas ou locuções adverbiais, tá? E pra eles chamam de phrasal words ou phrasal verbs. Phrasal verbs, quando é verbo com verbo, formando um terceiro. Phrasal words, quando tem duas palavras, ou formando uma locução adjetiva, ou formando uma locução adverbial, ou até uma terceira palavra com qualquer outro significado. Ok? Nice. Por exemplo, café da manhã, ok? Breakfast. Juntou, ficou breakfast. Tudo bem? É isso que eles querem dizer ali. E 10. The color orange, a cor laranja, tá? Não tinha nome em inglês, não existia. Eu sempre pensei nisso, sabia? Falava, por que eles estão usando a cor da laranja na laranja? Ah, mas a gente também faz isso aqui. Aí a gente acabou colocando de laranjado, tá? Uns aprendem como laranja, outros aprendem como laranjado, ok? O nome da cor orange apareceu por volta de 1540, embora a palavra já existisse para se referir à fruta. Ou seja, a palavra laranja da fruta, ok? Ela já existia essa referência, já existia o nome da fruta. Mas aí não tinha um nome para sobrepor a fruta, deram o nome da cor dela. Mas a cor dela, quando ela tá madura, é laranja. E quando ela tá verde? E quando são aquelas laranjas amarelas? Chamar ela de amarela? No entanto, tem laranja lima, outros tipos de laranja, né? Mas tudo é laranja. E quando a gente pensa no laranja, né? A questão da cor ela já surge na nossa cabeça, né? Então não tem como. É muito louco isso. Tem alguma curiosidade que listamos aqui que vocês conhecem?
tá? Eu vou jogar um desafio para vocês, tá? Vocês vão me jogar lá no grupo, cada um de vocês, ok? 3 curiosidades diferentes dessas aqui que a gente viu. Tanto do inglês britânico quanto do inglês americano. Mas o que eu quero que vocês façam? Anotem, ó. Inglês americano, curiosidade tal. Inglês britânico, curiosidade tal. É pra fazer, viu, galera? Beleza? No próximo vídeo, então, que eu vou postar essa semana ainda, eu vou falar um pouco mais de fonética, tem algumas coisas pra falar. Andei assistindo uns vídeos pra eu lembrar da questão de posição vocal. Não adianta só falar o 4 fonetical, que eu vou deixar vocês doidos, tá? E provavelmente essa semana ainda eu já gravo, já mando pra vocês, ok? Beleza? Fiquem com Deus. Goodbye. Have a good study, ok? I wait for you guys. You guys are okay in quarantine and enjoy your family and taking care. Please, guys, taking care. Take it serious. You're healthy, ok? Be healthy. Esteja saudável. Se mantenham saudável. Não saiam de casa. Don't get out of home. Don't get out home. Please. Thank you so much. Have a nice day.